Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Ludmila Koch, médica oncologista e cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, falaremos sobre o Outubro Rosa e a mulher idosa. E para bater esse papo comigo, estou aqui com as minhas amigas e cofundadoras da Oncogeriatria Brasil, Lucila e Poliana. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Lud. Vai ser um prazer a gente ter esse papo. Então, para começar, vamos falar um pouco o que é o Outubro Rosa. Como que surgiu o Outubro Rosa? O Outubro Rosa, na verdade, ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, quando alguns estados começaram a fazer campanhas isoladas sobre o câncer de mama. E esse movimento acabou ganhando força e teve aí depois uma aprovação do Congresso americano que reconheceu, então, o mês de outubro como o mês nacional da prevenção do câncer de mama. A fundação Susan Komen for the Cure foi a responsável por lançar o laço cor-de-rosa como símbolo da campanha durante, então, a primeira corrida pela cura em Nova York em 1990. E os participantes acabaram recebendo, então, esse laço rosa para usar durante a corrida e, depois disso, ele passou a distribuído, então, em todos os outros eventos realizados em outubro. Quando a gente fala no Brasil, a primeira ação relacionada à campanha foi em 2002, quando o obelisco do Ibirapuera, aqui em São Paulo, foi iluminado, então, com as luzes cor-de-rosa. Então, o Outubro Rosa é um mês aí tradicionalmente relacionado à conscientização do tumor de mama, que é a neoplasia mais comum nas mulheres no mundo todo. E a gente sabe que a média, de idade da incidência do câncer de mama é em torno dos 60 anos. E será que estamos conversando com essas mulheres em nossas campanhas? Será que elas estão sendo contempladas nessas campanhas de conscientização? Pensando nisso, gostaria de perguntar, então, Lucila, quais são as recomendações que a gente tem hoje para o rastreamento do câncer de mama, a partir de qual idade, e o que a gente deve levar aí em consideração para solicitar esses exames? Gente, assim, eu diria que o Outubro Rosa, ele pode ter sido fundado lá na década de 90, mas ele é hype, né? Não tem a possibilidade de um outubro a gente não falar de câncer de mama, simplesmente porque é o tumor mais incidente na população feminina no mundo inteiro, né? E a gente sabe que quanto mais precoce esse diagnóstico, maiores as chances de cura. Esse ano eu fui preparar uma aula para falar sobre câncer de mama na mulher idosa, eu digitei lá Outubro Rosa. Se você for olhar no Google, não tem foto de mulher idosa na campanha. É só mulher jovem, aquele sorriso lindo. Lá para a 4ª página você encontra uma idosa fazendo uma mamografia. Então, eu acho que não, a gente não conversa com esse público, infelizmente, né? Fica aí um recado para quem desenha essas campanhas, olha lá, né? E hoje, por exemplo, as recomendações do Ministério da Saúde é que o rastreamento com mamografia seja iniciado a partir dos 50 anos de idade, a idade superior na qual a gente poderia parar esse rastreamento varia ali entre 65 e 70 anos. A gente sabe que essa não é a recomendação, por exemplo, de sociedades como a Sociedade Brasileira de Mastologia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que o rastreamento inicie antes, aos 40 anos, porque tem sim se visto o aumento da incidência de câncer de mama na mulher jovem, nessa faixa etária, embora o público ainda mais atingido seja o idoso. E aí, quando a gente avalia a idade superior, tá ali 75 anos,
Mas a gente sabe que não devemos pensar em idade cronológica, nós temos que pensar em expectativa de vida, né? E aí, aproveito para passar essa bola para você, Poliana. O que a Sociedade de Geriatria recomenda? O que iniciativas como o Choosing Wisely recomendam em rastreamento? Na verdade, o que a gente precisa pensar é realmente em termos de expectativa de vida, né? E a gente hoje tem várias ferramentas, a gente já falou disso em podcasts anteriores, em episódios anteriores, sobre ferramentas que a gente pode utilizar para estimar a expectativa de vida de uma pessoa, né? De você individualizar o tempo que a gente espera que ela tenha ainda pela frente. O que a gente usa nessas ferramentas? Comorbidades, funcionalidade, cognição. Então, você pega uma série de dados pessoais daquele paciente, coloca nessas tabelas, nessas ferramentas para estimar a expectativa de vida. E quando a gente tem uma expectativa de vida maior ou igual a 10 anos, a recomendação de grande parte de muitos guidelines internacionais hoje, inclusive da Choose Wisely, é que você mantenha o rastreamento ou que pelo menos você discuta com essa mulher riscos e benefícios do rastreamento e você faça um processo de decisão compartilhada, se ela quer manter o rastreamento ou não. A gente orienta, né, dentro das recomendações, né, da SBGG, junto com o Choose Wisely, a gente recomenda não fazer se a expectativa de vida for menor que 10 anos, porque, enfim, né, a chance que você tem de causar mais dano do que benefício começa a ficar cada vez maior. Mas eu acho importante a gente ter isso em mente. A gente está vivendo mais. O envelhecimento populacional, ele não é só o número, a proporção de pessoas idosas a mais na população. Ele também fala do aumento da expectativa de vida no mundo todo. Se a gente não levar isso em consideração e a gente não começar a olhar, né, para o cuidado dos nossos pacientes idosos, baseado na expectativa de vida, a gente vai começar a errar cada vez mais, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais em condições de saúde melhores por uma série de razões. Sim. E a gente sabe que aqui no Brasil, né, a nossa pirâmide aí, os pacientes acima de 80 anos são os que, né, essa mudança, né, o aumento dos pacientes acima de 80 anos. O último censo do IBGE mostrou isso. Exato, né? Não é o aumento, né, de 75, a gente está falando de 80 anos. É a proporção, de 90 anos no consultório cada vez, né, mais. É a faixa etária que, em termos proporcionais, teve maior aumento, né? Sim. Teve maior aumento em termos proporcionais. E aí, interessante a gente ressaltar que, por exemplo, os estudos epidemiológicos brasileiros, como o Amazona, né, que é o grande estudo epidemiológico de câncer de mama da mulher brasileira, existe uma subanálise das pacientes idosas do Amazona 3, que mostra que as idosas, elas são mais frequentemente diagnosticadas em estádios mais tardios, estádio 2, estádio 3, e menos frequentemente diagnosticadas através de rastreamento. Então, a gente não está atendendo bem essas pacientes, existe uma série de aspectos relacionados, tem a questão de acesso à mamografia, mas também a questão de pedir o exame, né? E não é o oncologista que pede, Exato. Não é o mastologista muitas vezes, é ali o médico da atenção primária, o ginecologista, o clínico. O geriatra, exatamente. Então, lembrar que a gente tem que levar essa conscientização para esta pessoa que solicita o exame, que cuida da saúde daquela paciente, mas também da família, né? Se a sua mãe, sua avó tem uma robustez, lembrar que ela é a principal população sob risco de câncer de mama. E eu acho que a gente está caminhando para ferramentas também cada vez mais apropriadas, colocando tanto a expectativa de vida, também como, né, indicar ou não o rastreamento, né? A gente já tem aí algumas ferramentas para cólon, para mama, então, com a vinda da inteligência artificial, a gente Sem acredita dúvida. que essas ferramentas sejam um pouco mais precisas, mas a gente precisa difundir essa informação, né, e educar principalmente, né, quem está em contato com essa paciente, cuidando, né, dessa paciente. Eu acho que a gente precisa lembrar que a incidência é maior em mulher idosa, ponto. Eu não posso excluir ela.
desse raciocínio. Eu não posso excluir ela das campanhas, eu não Sim. posso excluir ela do rastreamento, né? Eu estou excluindo a maior parte das mulheres que vão ser diagnosticadas com câncer de mama se eu excluir essa população dos rastreamentos. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Lucila, uma vez então, né, o tumor aí diagnosticado, é importante a gente entender então, a paciente morrerá do câncer ou com câncer. Então, essa paciente, sim, ela vai chegar no oncologista, vai chegar no mastologista. Então, eu acho que é super importante, né, a gente já pensar, né, nas ferramentas de triagem, né, para a mulher idosa e também em termos, né, de avaliação geriátrica ampla desde o início, né, da jornada do paciente. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, né, como é a sua experiência com essas pacientes que chegam no consultório, essas mulheres idosas com esse Certo. diagnóstico. Você falou bem, a gente tem que entender que essa paciente vai trilhar uma jornada. E a base do tratamento do câncer de mama inicial, aquele que a gente detecta por rastreamento, é cirúrgica. Então, via de regra, ela vai operar. Então, aqui o discurso é mais diretamente para os mastologistas. Né? Então, vamos imaginar aqui que essa paciente vai ter um perfil mais comum de câncer de mama, que são os tumores luminais, receptores hormonais positivos. Geralmente, essa paciente vai operar e depois ela chega para o oncologista para discutir um tratamento complementar. Então, é importante que este profissional da linha de frente entenda se a paciente vai morrer do câncer ou com o câncer. Muitas vezes, os tumores luminais são indolentes. Eles não são a causa mais importante e competitiva de mortalidade. Então, é fundamental que o mastologista adquira esse senso de necessidade de fazer uma avaliação geriátrica ou, eventualmente, um score de triagem como um G8, mas principalmente se familiarizar com ferramentas de cálculo de expectativa de vida. E aí a gente acaba recaindo, obviamente, nas ferramentas eletrônicas como o e-prognosis, que são fáceis de aplicar e dá aquele senso para o mastologista. Então, essa paciente tem saúde, tem uma boa expectativa de vida, então sim, ela será operada. Né? E porque hoje a gente tem várias formas de tratar essa paciente de forma menos mórbida, menos efeitos colaterais, cirurgias conservadoras. Muitas pacientes hoje nem vão necessitar daquela questão do esvaziamento axilar. Então, que é um tabu ainda, né? É o um linfedema. Tabu, traz morbidade importante, o inchaço do braço. Então, lembrar, né, para esse profissional que ele precisa calcular a expectativa de vida daquela paciente e ele precisa buscar informação na literatura como é o tratamento hoje mais recomendado para aquela paciente idosa. Cirurgias muitas vezes menores, com menos morbidades, mas também efetivas. Eu me lembro, né, me ocorreu uma vez que um familiar trouxe, ele era médico e trouxe a avó para fazer uma avaliação geriátrica ampla de 80 anos, mas uma senhora robusta que o cirurgião decidiu que não iria operá-la, que era melhor eu dar um tratamento ali. Sim. Um tratamento. Eu falei, olha, eu vou fazer a avaliação geriátrica ampla, mas eu penso era, né, receptor hormonal positivo. Eu penso que pela expectativa de vida, ela usar esse hormônio pode trazer aí a hormonioterapia também não é tão simples, né? Não é tão isenta de riscos, Exato. Principalmente na mulher idosa, né? Acho que depois a gente pode falar disso. Eu acho que a gente pode aproveitar, né, essa paciente, então, que veio que foi operada, que veio para o consultório, então, que ela teria aí a indicação de fazer hormonioterapia, contemplar um pouco dos efeitos colaterais da hormonioterapia na paciente antes idosa. Desse aspecto, você ilustrou um exemplo prático super comum, né? Muitas vezes, por receio de se manter a paciente em um tratamento cirúrgico, quero dar um hormônio. Então, existe uma série de estudos conduzidos por uma mastologista britânica chama Linda Wild, que chama Bridging the Age Gap. Né? Como que a gente responde essas perguntas tão corriqueiras do dia a dia. E o grupo tem uma calculadora de expectativa de vida e de benefício de cirurgia mamária neste cenário. Então, de uma forma bem resumida, se você calculou a expectativa de vida de sua paciente e ela é maior do que 5 anos, há benefício câncer específico de fazer a cirurgia de mama. Então, essa paciente vai viver mais, vai ter menos risco de morrer por câncer de mama se você também operá-la. Então, a gente não deve reduzir o tratamento das pacientes com boa expectativa de vida a um comprimido. Até porque, comprimido, a terapia endócrina não é isenta de efeitos colaterais.
Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala no cenário da mulher idosa, né? Assim, a população idosa é uma população com maior risco de queda, com maior risco de osteoporose, né? E quando a gente fala da hormonioterapia, né? Eu tô falando de um tratamento que pode prejudicar ainda mais a saúde óssea dessa paciente. É lógico que eu tenho meios de manejar isso, mas eu não posso perder isso de mente. Aumento algumas vezes o risco cardiovascular, então se essa paciente já tem algum fator de risco cardiovascular ou alguma comorbidade cardiovascular, interfere. A gente acha que idoso não faz sexo, não tem sexualidade, mas interfere sim, muitas vezes, né, na vida sexual dessa paciente. E às vezes a paciente não quer fazer ou não quer manter por essa razão. Acho que a gente discutiu até uma vez uma paciente da Lud, né, Lud, nesse cenário. Eu tive uma paciente, né, que tinha, acho que 74 anos, ela tinha acabado de iniciar um relacionamento novo, e ela veio e me falou, eu quero que você use todas as ferramentas possíveis para saber o ganho absoluto que eu terei com a radioterapia, com a hormonioterapia, porque eu não quero ficar uma velhinha decrépita. Essa foi a frase dela. E ela foi muito sincera, e assim, eu acho que essa discussão, né, deve ser sempre compartilhada com a paciente das possibilidades que a gente tem de tratamento e também, né, da questão da qualidade de vida, o que é importante para a paciente e o que vai acrescentar, né, de sobrevida para ela e ela fazer essa decisão, porque hoje, né, os pacientes idosos, eles são muito bem informados, né, então sempre vale essa discussão aí compartilhada. Não é o filho que vai decidir, não é a nora. Sem dúvida. Né? Não, e a gente lembra de discutir sexualidade com a paciente jovem. Por que eu não vou discutir com a paciente idosa? Por que que a gente vai seguir nesse mito, né, de que a idosa não vai se preocupar com isso? Ela pode se preocupar com isso, sim. Assim, faz parte da qualidade de vida. Então, são coisas que a gente tem que olhar e que a gente tem que saber manejar, né? Eu não falei da sarcopenia também, que é uma outra condição que pode, né, piorar. Então, assim, eu vou deixar de fazer o tratamento por causa disso? Não necessariamente, mas eu posso introduzir medidas reabilitadoras, eu posso introduzir medidas de proteção óssea, eu posso melhorar a sarcopenia dessa paciente, eu posso melhorar seu nível de vitamina D, sua ingestão de cálcio, eu posso entrar uma medicação específica, o antirreabsortivo, né, ósseo, as medicações anti-osteoclasto, né, para tentar melhorar a condição óssea dessa paciente. Então, assim, a gente tem como manejar? Tem, mas eu não posso deixar de discutir isso com a paciente. E eu não posso deixar de avaliar esses riscos. Se eu estou diante de uma paciente com risco de queda, por exemplo, se eu estou diante de uma paciente que já tem osteoporose, né? E mesmo quando a gente fala da quimioterapia, eu falo às vezes de medicações que vão levar à neuropatia, né? E essa paciente já pode ter outras condições que aumentem o risco dela de uma neuropatia periférica. Eu vou aumentar o risco de queda. Então, é lógico que nada disso vai impedir o tratamento, mas precisa ser discutido. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ela o quanto é importante ela aderir também às outras medidas que vão proteger a qualidade de vida e a jornada dela. Uhum. Eu acho que a gente está, né, falando aqui da questão já do tratamento, mas acho que a gente pode falar um pouco também, né, dessa questão aí do investimento na prevenção primária, né? Uhum. Acho que a gente pode falar um pouco também de atividade de vida, né, de atividade física para essas pacientes. A gente teve aí algumas recomendações novas, né, alguns estudos que avaliaram a questão da atividade física. Agora, recentemente, teve a ESMO. Gostaria que você comentasse um pouco como tem essa percepção, né, de como a gente está trazendo aí uma coisa tão simples, né? Sim. O caminhar, né? Essa questão da mobilidade das pessoas em relação, então, à atividade física. E nunca é tarde, né? Acho que a mensagem é essa. Às vezes a gente ouve, mas eu tenho tantos anos, nunca fiz nada. Não, nunca é tarde. Então, lembrar, né? Mamografia é prevenção secundária. Ninguém previne, a gente faz detecção precoce, com isso trata de forma mais efetiva e aumenta a chance de cura. Agora, se a gente fala em prevenção, quero diminuir meu risco de ter câncer, é prevenção primária, isso é estilo de vida e sempre é momento de começar. Então, tem aquelas indicações clássicas de alimentação, diminuir o consumo de carnes vermelhas, mas eu acho que eu frisaria aqui a questão do álcool, né, que durante algum tempo ficou meio de lado,
mas o álcool também aumenta o risco de câncer de mama, então as mulheres devem consumir com moderação. Talvez não consumir o mínimo possível, né? Essas são as recomendações hoje. Mas especificamente para atividade física, para prevenção primária, as recomendações da OMS são aquelas clássicas: 150 a 300 minutos de atividade física na semana, dividido entre atividades aeróbicas, caminhadas, fortalecimento, etc. No contexto da população idosa, nem sempre é aquela atividade física tradicional da academia. Muitas vezes uma atividade do dia a dia, uma dança, jardinagem. A mensagem é que você se mantenha ativo. E especificamente no cenário de mulheres que já foram diagnosticadas e estão em tratamento, a gente teve 2 estudos muito bacanas agora no Congresso Europeu de Oncologia, que avaliaram o impacto da atividade física na sobrevida das pacientes e na melhora da jornada do tratamento, menos efeitos colaterais. E aí o quanto de atividade física, isso foi bem bacana, né? Então, um dos programas foi totalmente remoto, online, 2 vezes na semana. O outro já foi presencial, mas também 2 vezes na semana. Então, não precisa ser aquela coisa super atleta, né? Você estar em algum movimento já conta. E esses estudos entregaram um aumento de sobrevida global, né? A gente paga milhões em tratamentos caríssimos, operadoras de saúde, governos, para ganhar meses de sobrevida. E a atividade física constante impacta nisso, né? Então, a gente tem que incentivar nossas pacientes a se exercitarem. Eu acho que os exercícios, né, podem ser caseiros, né? Sim. Se a paciente tem escada em casa, pede para, né, subir e descer, enfim. Se tem um jardim, né, ali se mobilizar. E adequar também, né, a atividade física que aquela paciente quer fazer. Não adianta pedir uma coisa que ela não vai ter aderência. Então, são pílulas, né? A gente tem que falar que são Sim. pílulas diárias. Pílulas, snacks. Snacks, mas teve, né, estudos já com essa questão dos snacks, né, de você fazer 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde, 15 minutinhos à noite, mostrando benefício, né? Então, eu acho que é algo de baixo custo, né, que a gente precisa aprender a orientar cada vez mais. É lógico que quando eu estou falando de um paciente idoso, eu tenho que respeitar as particularidades, né, sempre lembrando das comorbidades. Às vezes ele tem uma osteoartrose, ele tem alguma condição que dificulte realizar algumas atividades, vamos adaptar, né, não é porque ele tem aquela condição que ele não pode fazer atividade. Então, o que é possível a gente fazer, né? Vamos buscar orientação e colocar aquilo que é possível, adaptar a atividade. A gente não fala tanto, né, de avaliar esses pacientes para individualizar tratamento. A gente vai fazer a mesma coisa na reabilitação, na atividade física, né, na orientação geral desse paciente. A gente vai avaliar, ver o que é possível para ele e adaptar. Mas ele precisa fazer. Hoje a gente sabe, né? Isso é parte do tratamento, é essencial. Eu diria que é uma parte importantíssima, inclusive, do tratamento desse paciente. Não, a gente tem que colocar como prescrição, né? Não é uma coisa mais impositiva. Imperativa. Então, pessoal, a principal forma, então, da gente atingir as mulheres idosas no Outubro Rosa é reconhecer que elas são o grande público a ser focado e pensar, então, em investimentos aí em políticas de conscientização e de prevenção. Mais uma vez, gostaria de agradecer nossas convidadas especiais pela participação e gostaria de saber se, Lucila, você quer deixar alguma mensagem a mais para essa paciente, né? Agora aqui no Outubro Rosa, que ela... Olha, eu acho que a principal mensagem é: o câncer de mama existe, ele é uma doença extremamente frequente na mulher e na mulher idosa. A gente não deve ter medo de buscar a prevenção, de fazer os exames, porque hoje a gente tem tratamentos efetivos, pouco mórbidos e capazes de aumentar a sobrevida das pacientes com diagnóstico. Então, pergunte para o seu médico: eu tenho indicação de continuar fazendo a mamografia, né? Se cuide. Não é porque você está numa determinada idade que você tem que deixar de fazer exames de prevenção. E eu acho que o mais importante é a gente saber que com a avaliação adequada,
eu também consigo adequar esse tratamento e fazer com que essa jornada seja a melhor possível, não deixando de tratar, né? E para eu não deixar de tratar, eu não posso deixar de investigar, né? Não posso deixar de fazer o rastreamento, né? E acho que outro recado que tem que ficar é a gente, né, que está na jornada da vida também vai envelhecer, né? E o nosso envelhecimento também vai nos colocar numa posição de maior risco. Então, a gente pode começar a nossa prevenção desde sempre, não tem hora para começar. A hora que a gente começar já é vantajosa, independente da gente ser idosa ou jovem. Então, assim, que todas nós possamos nos cuidar ao longo da nossa vida. Então, neste episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos sobre o Outubro Rosa e a mulher idosa. Espero que este bate-papo tenha proporcionado um olhar ampliado sobre o câncer e o envelhecimento. Lembre-se de se inscrever no nosso site e nos acompanhar nas redes sociais, para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos novamente a participação das nossas convidadas e, claro, agradecemos também a sua audiência e até o nosso próximo episódio.